Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui com essa gravação fazer uma breve apresentação desses slides aqui que foram utilizados na mobilização Todos por um País Melhor no ano passado, em 3 ONGs, onde eu fiz, juntamente com a Sociedade Brasileira de Coaching Social, essa mini palestra. E ela vai ser utilizada esse ano também numa outra mobilização, junto ao Instituto Bold. E atendendo solicitações, então, eu vou fazer brevemente aqui a fala sobre o que se espera, né, com essa mini palestra, mas logicamente cada coach, quando fizer a sua apresentação, vai dar seu perfil aí, vai colocar o seu perfil, a sua forma de ser, para que ela seja feita da melhor maneira possível, somando o conhecimento de cada um, tá bom? É só realmente mostrar aqui a ideia central do documento. Como eu falei então, é uma mini palestra de competência socioemocional, foi utilizado no ano passado. O objetivo desse treinamento é que a gente tenha um conhecimento básico, um entendimento do que são essas competências socioemocionais, a importância delas e algumas ferramentas de como a gente pode desenvolver algumas dessas competências, algumas dessas habilidades, na verdade, que formam essa competência. E por que é importante falar disso? Atualmente, primeiro, a competência socioemocional, ela também é muito vista como soft skills, né, principalmente no ambiente empresarial. O que se diz hoje delas é que são a chave para qualquer pessoa bem-sucedida, isso pessoal ou profissionalmente, que elas promovem o bem-estar em todas as áreas da vida e hoje em dia são o foco, um dos grandes focos na questão da educação e do mundo do trabalho. Então eu vou trazer aqui primeiro um pouquinho das explicações. O entendimento de competência, na verdade, é uma somatória de habilidades, né? Então, é competente em alguma coisa que tem diversas habilidades que somadas formam essa competência. E no caso das competências socioemocionais, eu diria que algumas das habilidades são essas que estão aí: o autoconhecimento, a resiliência, a autonomia, autoestima, empatia, colaboração, tolerância, persistência, criatividade, pensamento crítico, sociabilidade, entre outras. Na hora da apresentação é bom a gente sempre confirmar com o coach, no caso vai ser um adolescente, um entendimento de cada uma dessas, né, pelo menos brevemente passar por elas, explicando o que significam. Além disso, a gente vai falar um pouquinho da importância dela, né? Então, como a gente já comentou lá com as justificativas, na verdade, ter competência socioemocional bem desenvolvida, primeiro que impacta positivamente nos estudos dessa galera. Então, se a gente for pensar na importância disso, já pensando em escola, vai impactar positivamente nos resultados nos estudos dessas crianças e adolescentes. Ajuda na construção de projeto de vida, porque a gente, quando tem competência socioemocional bem desenvolvida, tem uma maior facilidade para projetar futuros ideais e melhores futuros e construir essa trajetória. Capacitação para o mundo do trabalho, a gente vai ver o quanto elas estão sendo exigidas hoje em dia e valorizadas. Desenvolvimento para uma cultura de paz, porque quem tem essas competências bem desenvolvidas consegue conviver melhor, como diz embaixo no último item, relações e interações positivas. Quem se relaciona melhor e tem interações positivas vive normalmente numa cultura de paz. E aí a gente traz duas perguntinhas para fazer para o coach e constatar uma realidade com ele, né? Primeiro, durante a formação escolar ou acadêmica, foi usada alguma estratégia para resolver problemas de forma criativa e a desenvolver a resiliência? Então, a gente sabe que normalmente, não vamos falar generalizar, mas normalmente as escolas, elas trabalham com transmissão de conteúdo, transferência de conteúdo praticamente, né? E pouco se fala sobre criatividade, assim como resiliência, desenvolvimento de resiliência. Pouco se trabalha a questão emocional, né, e em dificuldades que a gente vai passar ao longo da vida. Então, explicando isso para o coach, a gente vai tentar chegar a uma conclusão se isso já foi trabalhado com ele ou não e fazer uma pequena demonstração do que seriam essas duas coisas. Assim como a segunda pergunta, foi incentivado a atuar como um cidadão responsável e ter um papel ativo na sociedade? Dificilmente as escolas fazem isso, vez ou outra, de forma esporádica, mas não é algo que permeie o currículo e esteja sempre presente, né? Institutos que nem o Bold e outras ONGs que eu fiz essa palestra, com certeza trabalham um pouco disso. Talvez atualmente, de alguns anos para cá, alguma coisa tenha sido
falada sobre, mas dificilmente isso permeia o currículo durante todo o tempo, essas informações. E é aí que a gente vai puxar o gancho para as BNCCs. Por quê? Pela primeira vez, esse tipo de informação aparece num documento como esse e é colocado, então, como as competências necessárias a serem desenvolvidas ao longo do processo educacional. E quando a gente lê esses 10 itens, todos eles passam pelas competências socioemocionais. Alguns mais claramente, como o item 9 de empatia, cooperação, o 8 de autoconhecimento e autocuidado, mas até dentro do conhecimento, a forma como ele é colocado, pensamento científico, crítico e criativo, todos eles trazem as competências socioemocionais. E aí é uma justificativa em cima do que se espera do jovem que está estudando hoje. Um dos diálogos que eu trago, uma das visões que eu trago nesse momento, é mostrar que as escolas estão se adaptando a essa realidade. Então, que por um tempo ainda teremos um déficit na formação ideal, ou na formação com essa base para as crianças. As escolas ainda estão se adaptando a isso. Então, que quanto antes esse adolescente que estiver falando com a gente conseguir buscar esse desenvolvimento, mais espaço ele vai estar criando num lugar que ainda é meio incerto, mas que as pessoas estão começando a tentar desenvolver, né? Depois eu trago uma informação da ONU, Organização das Nações Unidas, que pergunta quais serão as habilidades do profissional do futuro. E aí uma constatação de que mais da metade dos empregos que os jovens terão no futuro ainda não existem. Então, como se preparar para esse futuro? E o que a própria ONU traz e diversos outros setores trazem é que a única forma de se preparar para isso hoje é desenvolvendo competência socioemocional. A gente vai entender um pouquinho melhor nos próximos slides o porquê. O Fórum Econômico Mundial fala sobre as 10 competências socioemocionais essenciais para 2020, as soft skills. E quando a gente lê as que estão aí no slide, todas elas são habilidades daquelas que eu coloquei no primeiro slide, que formam as competências socioemocionais, né? Então, mais um ponto de apoio para a gente falar sobre a importância de desenvolver essas competências. E aí tudo isso dentro de um conceito que é o mundo VUCA. Alguns já ouviram, outros não, mas VUCA na verdade é um acrônimo e passando para português fica VICA. E ele traz as palavras volatilidade, que seriam mudanças, né? Incerteza, imprevisibilidade, complexidade, que seriam as diversas possibilidades, e ambiguidade, as formas de interpretar. E a gente vive num mundo como esse, né? É um mundo que muda em velocidade muito acelerada, com destino incerto e proporcionando várias respostas para uma mesma questão. E aí, quais são as competências necessárias para se viver nesse mundo? Resiliência, flexibilidade, questão multidisciplinar, que está muito ligada também ali ao lifelong learner, que eu vou falar, tomar decisões rapidamente, autogestão, gestão de pessoas. São todas competências, habilidades que formam essa competência socioemocional, né? O lifelong learner ligado à multidisciplinaridade está muito ligado ao conceito de que hoje não basta mais um curso superior, uma faculdade. A gente tem que aprender para a vida toda. Inclusive o conceito, a concepção da faculdade, ela passa a ser repensada, porque o que a gente aprende num primeiro ano, num curso de 4 anos, muitas vezes quando a gente chega no final, aquilo que a gente aprendeu já está obsoleto. Então a duração desses cursos, o formato, tudo isso vai ser ressignificado daqui para frente. E enquanto isso não acontece, é importante a gente saber que aquela questão do técnico, que vai se formar técnico em uma determinada área e vai viver daquilo para o resto da vida, não existe mais. Né? Ele vai ter que viver estudando e se reinventando, porque a profissão dele pode desaparecer, pode ser reinventada, novas coisas com certeza surgirão. Então esse estudo é constante e para isso eu preciso ter as competências necessárias para poder ter essa flexibilidade, resiliência e tudo mais para viver nesse mundo e conseguir superar os obstáculos, as barreiras que surgirão. E aí eu trago uma frase do futurologista Carlos Piazza, onde ele falou: robôs humanoides só roubam empregos de humanos robotizados. Então aí é um pouquinho do que nos espera e do que já está acontecendo, né? Os robôs que imitam humanos não podem substituir humanos que fazem o papel de humano, apenas de humanos robotizados. Então a gente vai ter que começar a abrir mão um pouco das tarefas repetitivas e tarefas que podem ser robotizadas
para fazer aquilo que é mais humano. Por isso que alguns empregos vão ser substituídos, as pessoas serão substituídas por robôs, mas o robô nunca substitui aquilo que só o ser humano faz, que é sentir, que é ter as competências socioemocionais em ação, que é ser humano. Então, quanto antes nós nos desenvolvermos dessa forma, mais espaço nós teremos para as vagas que surgirão dentro dessa nova realidade que já começou, né? Que já estamos. Essa é uma introdução que eu fiz para justificar, na verdade, o tema que a gente vem debater. E aí eu trago algumas ferramentas dentro de uma ordem para que a gente consiga entender como funcionam essas competências socioemocionais, como que eu desenvolvo isso. Então, uma primeira etapa que eu trago é a consciência emocional. Muitas vezes a gente não tem entendimento das emoções que nós sentimos, muito menos das dos outros. Essa ferramenta é uma ferramenta simples porque a gente pode aplicar relacionada ao nosso dia atual, ao dia anterior, à semana passada, ao mês passado, e usar constantemente para fazer uma análise de como nós estamos em relação às nossas emoções, para que a gente tenha uma consciência das nossas emoções. A ideia é, nós daremos uma nota de 1 a 5, sendo 1 muito pouco, 2 pouco, 3 neutro, 4 bastante e 5 demais, em relação aos sentimentos que nós temos. Então, por exemplo, no último dia, de 1 a 5, quanto você se sentiu atento nas coisas que você estava fazendo? Entre muito pouco e demais, que nota você se daria? E aí vamos sentimento por sentimento fazendo essa medição. A coluna da esquerda seriam emoções positivas, a da direita emoções negativas. A gente soma a pontuação, divide pelo número de emoções que estão aí na lista, e aí a gente tem uma média para ser feita, né? A gente consegue ver qual a nossa pontuação de emoção positiva para a emoção negativa. E aí a gente passa a ter consciência de como a gente tem se sentido no dia a dia. Fazer constantemente essa avaliação é interessante para que a gente possa ter uma medição em dias diferentes. Às vezes a gente faz esse exercício num dia não muito bom ou num dia muito bom realmente, e aí essa nota vai variar. Por isso que é a média dos dias que vai trazer uma consciência melhor de como a gente tem se sentido. Feita essa explicação, a gente fala que a partir da consciência a gente tem que saber se adequar emocionalmente. E aí a gente tem diversas formas de trabalhar isso. Uma delas é a gente tentar já ter na manga coisas que nos acalmam, coisas que fazem com que a gente consiga se tranquilizar. Então, o que eu faço quando eu estou nervoso que me acalma? Tenha isso escrito na manga. Então, em casa, seja acontecer, na escola, no trabalho, na rua, quais são as coisas que me tranquilizam? O que eu posso fazer de imediato quando eu perceber que eu não estou bem, que vai me acalmar? A gente mais ou menos tem ideia disso, mas é melhor a gente sempre ter tudo isso planejado, organizado, escrito, para que as coisas funcionem de uma maneira melhor. E aí ensinar essa ferramenta, o Mindfulness, né? Alguns já têm o costume de fazer, pois isso está se tornando cada vez mais conhecido, né? Mas é muito simples a ideia dessa prática. Em 2 minutinhos a gente consegue fazer. As instruções estão aí no slide, a questão de como sentar, o ambiente, como ficar, o que focar. E a orientação nossa em relação ao coach é simplesmente dar respiração. Ensinamos a inspiração pelo nariz, fazendo com que o abdômen se mova e não o peito, né? O movimento na barriga, e soltar o ar devagar pela boca. E a gente vai guiando essa respiração, fazendo com que o coach preste atenção apenas no caminho em que o ar faz, né? A entrada e saída do ar. E a gente pode ir estimulando os sentidos, né? Então, tenta imaginar uma cor para esse ar entrando e saindo e visualiza o caminho que esse ar está fazendo. Tenta imaginar a temperatura, sente que temperatura que ele entra e a temperatura que ele sai, para que a gente leve todos os sentidos do coach para aquela ação presente. A gente guia por um tempo, depois pede que ele fique pelo menos por 1 minuto respirando e explica aqui, se em algum momento o pensamento dele sair ali da respiração, que basta ele tomar consciência disso e voltar a atenção para a respiração. E que isso vai acontecer diversas vezes no começo, por um bom tempo. E que o treino é justamente esse, tentar cada vez mais ampliar o tempo em que consegue manter a concentração apenas na respiração. E se perceber, lógico, que a atenção sai, retorna essa atenção,
para ir ampliando o tempo de concentração dele nesta respiração. É uma excelente ferramenta para que ele treine essa questão de controle emocional, de foco, para que quando ele estiver bem treinado, ele possa também usar como um recurso em um momento que ele precise se acalmar rapidamente ou pela questão de insônia, né? Mas o importante é ensinar a técnica e sugerir que ele treine de 2 a 3 minutinhos por dia. Se ele conseguir chegar em 5 minutos de foco total, excelente. Que use um timer do celular para medir o tempo e não ficar preocupado com isso. E que treine constantemente essa respiração e a questão da atenção plena. Depois disso, adequação emocional também, essa técnica do if-then. A ideia é trazer para o momento nosso ali na conversa algo que normalmente tire ele do sério, algo que normalmente seja um problema para ele resolver. E ensinar que se a gente cria estratégias prévias, raciocinadas, num momento em que a gente não está estressado, que a gente não está irritado, a chance do nosso cérebro dar uma resposta diferente, mais positiva, aumenta. Então, a gente entender quais são os momentos em que a gente tem essa dificuldade, entender como isso funciona e criar uma estratégia em forma de frases escritas para outros tipos de reação nos ajuda a conseguir reagir de uma forma diferente. E é lógico que não vai ser da primeira vez, mas se todo dia a gente repensar o nosso dia, lembrar o nosso dia, ver se a gente teve a chance de usar e fracassou, entender por que fracassou e se propor a fazer novamente no outro dia, com essa repetição de pensamento, análise, erros e superação e tentar novamente, essa persistência, uma hora a gente cria um novo hábito e passa a agir de uma maneira diferente. Outra coisa importante é explicar que reagir de uma forma diferente não quer dizer conquistar os resultados esperados, e sim ter resultados diferentes. Quando eu não reajo de forma explosiva, eu tenho um resultado melhor. Não que eu vá conseguir o que eu quero, por exemplo, se eu quero ir em algum lugar e a relação com pai e mãe não permite, eles não deixam. Não quer dizer que eu vá conseguir, mas eu vou ter respostas melhores e que isso ao longo do tempo gera uma relação diferente e gera resultados melhores no futuro. No momento, é evitar o estresse, a emoção negativa e o embate. Então, tem um exemplo simples aí. Quando eu sou contrariado pela minha mãe, eu me sinto nervoso. Então, eu falo alto e não ouço ninguém. E depois me sinto frustrado, porque não consegui o que queria. E aí a gente vai transformar essa frase numa coisa mais positiva e com um resultado emocional melhor. Então, quando eu for contrariado, eu me sentirei calmo. Então, eu escutarei mais antes de falar. Depois me sentirei tranquilo por não ter brigado, independente de ter conseguido o que eu queria. Uma solução possível. A ideia é a gente trazer pelo menos um exemplo na hora com o coach e sugerir que ele crie outras frases dessa para os momentos em que ele encontra mais dificuldade. E que use, logicamente, né? E aí eu trago uma relação, essa chargezinha é bem interessante. Ela traz assim, né? O primeiro da fila ali no telefone sem fio fala: amanhã não vai fazer sol. E o último já entende: fiquei sabendo que vai chegar um tornado amanhã. E isso é a questão de como funcionam as relações nas habilidades socioemocionais. E aí esses 7 estágios são estágios que a gente traz como proposta para serem desenvolvidos um a um. Então, o primeiro a gente explica o conceito de empatia e fala que a primeira coisa é treinar a empatia. Então, numa discussão, numa conversa onde as opiniões sejam contrárias, antes de qualquer coisa, a gente aprender a se colocar no lugar do outro. E não que isso vá fazer com que a gente sempre abra mão das nossas ideias, das nossas convicções, mas sim se colocar no lugar do outro para entender o que leva ele a pensar diferente da gente e que ele tem o direito de pensar diferente. E a partir do momento que eu me ponho no lugar dele, eu consigo estabelecer um diálogo amistoso. E não quer dizer que eu vá aceitar, mas me possibilita uma troca melhor. Aprendendo a ser empático, o segundo estágio é a escuta. Quanto mais a gente escuta, melhor a gente entende o outro e mais a gente cria uma situação favorável ao debate amistoso. Depois, a definição de um problema. Quando a gente responde sem nem mesmo ser empático ou escutar, normalmente a gente cria problemas que não existem. Se eu sou empático e escuto, é mais fácil eu analisar a situação para ver primeiro se realmente existe um problema. Segundo, se esse problema existe, qual é exatamente o problema? Para que a gente possa conversar sobre algo que realmente seja válido, né? E sobre a coisa certa. Depois disso, a gente avalia soluções. Se eu tenho um problema realmente definido, é mais fácil avaliar a solução com empatia, com escuta ativa e depois que o problema está muito bem definido.
Isso faz com que a gente aprenda, primeiro, a conviver melhor. Minhas relações melhoram. Depois que eu aprendo a conviver melhor, eu melhoro a minha negociação, porque eu passo a ter uma convivência melhor, isso me permite uma negociação melhor. E aí as minhas ações são mais favoráveis e mais corretas, mais assertivas. Isso tudo são etapas, né? Não quer dizer que a gente tem que fazer isso de uma vez, mas desenvolver cada uma dessas etapas com calma, com controle, para chegar nesse quadro completo de ação. E aí, dentro desse conceito, a gente traz essa figura, que foi muito famosa por um tempo aí na internet, sobre esse tênis, que eu, por exemplo, enxergo rosa e branco, mas tem gente que enxerga de outra cor, verde, se eu não me engano. E quando eu apresentei isso em grupo, foi interessante, porque cada um disse de um jeito, e já virou uma confusão, uma discussão. E depois eu mostro essa outra também, eu enxergo branco e dourado, se eu não me engano, pessoas enxergam azul e preto. E aí a gente faz esse vínculo dessa questão da relação, da empatia, da escuta. Se uma simples imagem gera uma polêmica e discussão, e não tem como ser discutido, é o olho humano que consegue interpretar essa imagem de uma forma diferente. Simples assim. Se a gente colocar a emoção de várias pessoas e informações dentro de uma discussão, o sentimento é muito maior, a quantidade de emoção envolvida é maior, e aí os resultados são bem piores. Então, se uma simples imagem já gera polêmica, imagina a relação humana sem empatia e sem escuta, né? Sem análise. E aí, resumindo tudo isso, eu trago esse roteiro de gestão de conflitos. É uma ideia de como ter uma resposta ativa e construtiva. Como eu construo toda essa gestão de conflito para que eu possa ter respostas melhores. Então, como a gente já falou, só que de uma forma organizada. Primeiro, o quadrinho fala sobre o evento. O que realmente aconteceu? Se eu não tiver empatia e escuta e definir se existe um problema e qual é o problema, eu não consigo ter uma gestão de conflitos. Então, o que aconteceu? Qual foi realmente o fato? E depois a origem do fato. Muitas vezes a gente acha que a origem do fato foi a resposta que o outro me deu. E não, a origem do fato está na forma que eu perguntei, no que eu fiz um pouco, minutos antes de perguntar ou de falar, o que eu fiz ao longo da semana e que foi a gota d'água no momento em que eu falei. Então, qual foi a origem do conflito, né? O que aconteceu e qual é a origem disso? Entender como isso chegou ali no estopim. Depois, como você se sentiu. Analisar e ter consciência emocional. Então, como eu me senti em relação a esse evento? Primeiro, entender qual emoção você sentiu, né? Muitas vezes a gente acha que a sensação é raiva e ela é outra, é vergonha. Um adolescente, de repente, numa roda de amigos, agride alguém fisicamente, porque foi exposto, e aí ele sente raiva, mas antes da raiva o que ele ter esse ataque foi a vergonha, e aí gera uma série de problemas por a gente não entender exatamente o que sentiu. Depois que a gente tem certeza de qual foi a sensação inicial que poderia startar o conflito, o que eu posso fazer para substituir essa emoção. Então, se eu acho que é raiva e na verdade é vergonha, eu não vou saber fazer essa relação. Mas se eu entendo que foi a vergonha o sentimento inicial, e por isso é sempre bom ir perguntando, e antes disso, teve alguma outra coisa? Para a gente tentar entender qual foi a emoção que começou tudo isso. Eu posso substituir por uma outra emoção. Que estratégia você poderia criar? Que outra emoção você poderia colocar? Né? Seria compaixão pelo outro? Não sei, aí vai depender do perfil do adolescente, a gente teria que estimular a pensar sobre isso em uma situação específica durante a sessão. Depois, muito importante, como a outra pessoa se sentiu, né? Então, eu tive todo esse entendimento, mas por que será que a pessoa fez o que fez? Eu costumo falar muito sobre a relação com a mãe, né? Que normalmente quando a mãe fala um não, existem várias emoções que passam na cabeça e no coração aí de um adolescente, menos de que assim, não é um sinal de amor, né? E o amor faz com que a mãe diga não. E aí a gente começa a pensar em cima disso e fazer com que ele passe a ter essa empatia. Então, seja com a mãe ou com qualquer outra pessoa, entender depois do ocorrido o que levou a pessoa a ter a reação que teve, o que ela sentiu na situação toda, é importante para que aconteça essa empatia e a gente possa começar a entender o processo do conflito como um todo. Passado disso, a gestão do conflito. Entendendo tudo isso, como eu posso usar minhas frases para me comunicar melhor de uma próxima vez. Então, qual é a melhor reação num momento desse? Como eu devo reagir num momento desse, entendendo todo o processo? E explicar para o adolescente que não quer dizer que isso garanta que ele não vá mais errar, mas, novamente, todo dia fazer uma análise do dia
entender as relações, se teve conflitos, se teve situações que poderiam agir melhor, e treinar através dessa ferramenta o entendimento da situação, criando estratégias para uma próxima vez. Com o tempo isso se torna um hábito e uma nova forma da gente gerenciar as emoções e reagir. E aí eu passo a ter uma competência socioemocional. Mas uma ferramenta que eu posso usar tecnicamente para treinar e me desenvolver constantemente é essa. Depois eu trago a flor da amizade, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Então a ideia é que o adolescente faça 3 flores dessa, no meio ele coloque o nome dele. Na primeira flor ele vai colocar quais são as 5 principais qualidades dele. Então nas 5 pétalas ele coloca as 5 principais qualidades, características dele. Às vezes é difícil, o adolescente não consegue chegar a essa conclusão, a gente tem que estimular bastante, mas ele chega lá. Fez isso, guarda essa flor. Na segunda flor, ele vai escrever o nome das 5 pessoas com quem ele mais convive. Existem pesquisas que mostram, né, que nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Então ele vai ter que pegar aí as 5 pessoas com quem ele mais convive. Coloca o nome de cada uma em cima de cada pétala ali. E aí a pergunta é, se eu perguntasse para cada uma dessas pessoas qual é a sua principal qualidade, o que eles falariam? E aí deixa eu colocar 1 ou 2 em cada pessoa, né, em cada pétalo, e estimula a refletir, falando sempre no positivo. Muitos deles nessa hora falam que a mãe falaria algo negativo, então instruir o que falaria de bom de você. Todo mundo sabe que a gente tem lados bons e se convivem com a gente muito é porque vem esse lado. Qual a qualidade boa que falaria de você nesse momento? Fez a flor, guarda. Por último, vai colocar novamente os mesmos nomes nas pétalas e a pessoa vai perguntar o que cada um acha. Então, o adolescente vai lá até a mãe, se for o caso, e pergunta: se alguém te perguntasse qual é a minha principal qualidade, o que você responderia? E aí vai anotar as respostas na flor. Qual é a ideia? Que depois que ele tem as 3 flores montadas, ele possa comparar as respostas. E o que ele pode tirar daí? Primeiro, o autoconhecimento, ao ver que algumas diferenças podem acontecer, algumas pessoas podem falar coisas dele que ele não sabia e que são qualidades dele, e que a forma de agir dele faz com que as pessoas vejam ele dessa forma. Às vezes pode não validar nenhuma das qualidades que ele se deu, e isso faz ele refletir também sobre o que ele tem feito para tentar passar essa impressão e não está conseguindo, como ele pode melhorar. E a relação mesmo das pessoas, né? O que ele acha que a mãe dele falaria, o que a mãe falou. E aí pode gerar um diálogo também, falando, poxa, que legal, o que faz você pensar isso de mim? Eu achei que você falaria isso. Tem a ver, não tem? Porque sim, porque não? Gera uma melhora no relacionamento interpessoal para ele conseguir entender como as pessoas o enxergam. Então essa ferramenta ela é muito legal para a questão de autoconhecimento e relacionamento. E aí, por fim, a gente dá a sugestão do Diário das Bênçãos, né? Então, é uma ferramenta da psicologia positiva, a questão da gratidão. E a sugestão aí, para quem não conhece, é que ele tenha um caderninho, um bloquinho, um papel, pode ser até no celular, mas eu prefiro sempre o lápis nessas horas, né? E o papel. E a ideia dele é pensar o que aconteceu de bom no meu dia. E pelo menos 3 itens serem colocados nessa lista. Desde coisas muito simples quanto alguém pegou alguma coisa que caiu no chão para mim, me deu uma passagem para eu atravessar, até coisas muito boas que podem ter acontecido de um presente, alguma homenagem, qualquer coisa, né, que seja grande. Mas desde coisas simples até grandes, entender que as pequenas coisas também são dignas de gratidão. E estimular um pouco isso nele. Você pode fazer esse exercício na hora que ele pense, né? Entre ontem e hoje, o que aconteceu? Ele escreve só as bênçãos. E aí depois ele pensa em cima de cada uma. Por que aconteceu? Então, se alguém me ajudou, por que essa pessoa me ajudou? E aí ele vai tentar entender o que faz ele digno de merecer coisas boas, ou entender que o mundo provê coisas boas diariamente pra gente que muitas vezes a gente nem pensa, nem passa na nossa cabeça, a gente só pensa no negativo. Na hora que a gente para ver, várias coisas, pequenas coisas boas acontecem diariamente pra gente. E por fim, ele tentar entender em cada uma delas o que ele pode fazer para ter mais disso. Porque se pessoas me tratam bem e fazem o bem para mim, as minhas ações podem interferir nisso. Então, o que eu posso fazer, quais hábitos eu posso ter para aumentar que essas coisas boas aconteçam cada vez mais para mim. E aí a gente gera também a ação em cima do positivo.
foco no positivo. Então, é uma ferramenta muito potente, muito legal de ser trabalhada. E aí, por fim, perguntar para ele, como um encerramento de sessão comum, né? Por que valeu a pena hoje estar aqui e o que você pode fazer agora que te leve em direção da melhoria das competências socioemocionais. Trocar essa ideia com eles. E solicitar ao término que ele faça essa avaliação nesse link, que é uma avaliação que faz parte da campanha Todos por um País Melhor. Certo? Por fim, estão os dados aí. Do lado esquerdo são os meus dados, que desenvolvi o material, e do lado direito a Sociedade Brasileira de Coaching e os nossos canais. Essa é a apresentação, como eu disse, de forma resumida, né? Na hora que a gente trabalhar com um coach, a gente aprofunda muito mais que isso, e fico à disposição para quem quiser bater um papo, tirar uma dúvida, conversar, propor outras coisas, outras abordagens, alguma correção em algo que eu tenha dito, algum aprofundamento. Fico à disposição, foi um prazer poder colaborar.